grata satisfação em poder saudar-nos com a paz do Senhor. Estou deveras alegre na oportunidade de retornar a esta casa e poder cooperar na obra do Senhor, nesta escola bíblica de obreiros do campo de Nova Cruz. Agradeço ao pastor Jeremias, primeiramente, por sua amizade e respeito, pela confiança em nos convidar para participar desta programação. E louvar a Deus pelo seu ministério ao lado da sua esposa, nesta cidade, ao longo destes anos em que o Senhor nos tem abençoado aqui. Parabenizá-lo, juntamente com toda a igreja, pela climatização do tempo. Parabéns a vocês, está muito bom. Dá até vontade de glorificar a Deus assim, mais à vontade. Deus abençoe a vida dos nossos irmãos. Eu tenho certeza que um dos objetivos desse ar-condicionado não é apagar fogo, né? É que o fogo seja ainda mais intenso. Você não vai ter a preocupação com calor, a sua preocupação vai ser apenas adorar a Deus. Deus abençoe. Louvar a Deus pela vida de cada pastor aqui presente, cada líder, cada obreiro da casa do Senhor, e convidá-los a abrir a Bíblia, a primeira carta do apóstolo Pedro, capítulo de número 5. Eu faço uma referência especial aos irmãos lá de Praça Fica, também aos irmãos do Fernando, da lista. Deus abençoe a vida de vocês. Nós temos a honra de poder servi-los durante quase 2 anos. E foi um tempo muito precioso, muito especial para revê-los aqui nessa noite. Bota aqui de lado. Em nome de Jesus. Primeira carta de Pedro, capítulo 5, versículos 1 a 4, dizem assim: rogo, pois, aos presbíteros que há entre vós, eu, presbítero como eles, e testemunha dos sofrimentos de Cristo, e ainda co-participante da glória que há de ser revelada. Pastoreai o rebanho de Deus que há entre vós, não por constrangimento, mas espontaneamente, como Deus quer, nem por sorte da ganância, mas de boa vontade, nem como dominadores dos que vos foram confiados, antes tornando-vos modelos do rebanho. Ora, logo que o Supremo Pastor se manifestar, aleluia, recebereis a inacessível coroa da glória. Glória a Deus. Amém. Aleluia. Amém. Amém. Vou repetir o versículo 3 que diz: nem como dominadores dos que vos foram confiados, antes tornando-vos modelos do grande Deus. O tema da nossa administração desta noite será a liderança servidora de Jesus, modelo para pastores
e líderes. Né? Aqui de lado aqui. Digam comigo, a liderança servidora de Jesus, modelo para pastores e líderes. Na conclusão da sua carta, ou da sua primeira epístola, Pedro se dirige diretamente aos líderes da igreja, lembrando-lhes que não foram chamados para dominar, mandar, exercer domínio ou força, mas para inspirar pelo exemplo. A liderança cristã é profundamente moldada pela imagem de Cristo. O que significa isso? Nossa liderança tem um modelo, e esse modelo transcende qualquer denominação. Esse modelo está acima de qualquer organização humana. É o modelo do próprio Senhor Jesus. Glória a Deus. Aleluia. E o Senhor Jesus para nós é um modelo de servo. É o exemplo perfeito de sacrifício e a expressão suprema da verdadeira liberdade. Vivendo numa sociedade cada vez mais hostil ao povo de Deus, cada vez mais combatente contra os que servem ao Senhor, o povo de Deus deve seguir líderes que refletem o coração de Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Hoje eu pude constatar algumas informações acerca do crescimento dos evangélicos no Brasil. A mídia fez questão de difundir essa informação, apresentando a maior queda do catolicismo desde que se começou a fazer essa contagem, esse acompanhamento da religiosidade dos brasileiros. Ao mesmo tempo em que houve esta queda vertiginosa dos católicos, houve um crescimento acentuado dos evangélicos. Glória a Deus. Isso tem pontos muito positivos. De fato, crescemos. E o período em que mais crescemos foi o período em que mais evangelizamos, mais oramos, mais buscamos vidas. Mas isso também traz um alerta para nós, porque nem tudo é crescimento. Nós também tivemos uma grande inchação, com todo tipo de igreja que surgiu nesse período. E não só de igrejas, mas de discursos, de doutrinas, onde as lideranças não têm qualquer tipo de comprometimento com o modelo de Cristo. Pastor, como é que isso se torna um problema para nós? É que quando uma pessoa se decepciona com o Evangelho, por causa de uma igreja mal fundamentada, um líder mal fundamentado, vale a pena dizer que esse problema a gente não só tem fora da nossa denominação, não.
Infelizmente nós temos na nossa igreja também espalhada pelo Brasil. Quando uma pessoa se decepciona com isso, ela não se decepciona apenas com a igreja que ela faz parte. Ela passa a ser opositora do Evangelho, a ter raiva de tudo que é tipo de crente. Isso deve levar a gente a pensar, a refletir. E a escola bíblica de obreiros é uma excelente oportunidade para nós fazermos autocríticas, uma autocrítica de como estamos gerenciando a obra de Deus e como podemos ser líderes melhores. Aleluia. A gente não ficar com o coração ensombrecido, crescemos, agora estamos grandes, não precisamos fazer mais nada, agora é que vai ter perseguição, agora é que vai ter assédio político, assédio mercadológico. Agora que não queremos transformar em um mercado, em um balcão de negócio. E se a gente não tiver a base da palavra, a gente vai perdendo as características de Cristo e vamos nos tornando apenas religiosos, presunçosos, orgulhosos, elevando o que é nosso acima de todos os outros. E a palavra, e o modelo, e Cristo. Então vamos estudar um pouquinho para a gente entender como é o nosso papel, como é que a gente tem que imitar essa liderança servidora de Jesus. John Stott, no livro No Perfil do Pregador, na página 78, ele disse assim: a liderança cristã começa pela submissão a Cristo, continua pela imitação de Cristo e se consuma na glorificação de Cristo. Você entendeu que Cristo é o centro? Não dá para você ser líder sem ser submisso a. Não dá para você inspirar outras pessoas sem imitar a Cristo. E é impossível você imitar a Cristo sem glorificar a Cristo. Porque quanto mais parecido com Ele, eu e você nos tornamos, mais quem aparece é Ele. Aleluia. Ele, Glória a Deus. de toda honra, glória e louvor. Grande Deus, Ontem aleluia. eu dizia, aniversário do ano passado, os irmãos fizeram uma programação e houveram muitos elogios públicos, presentes, e eu tive a necessidade de reforçar esse comportamento. Por quê? Porque para algumas pessoas se criou a seguinte mentalidade: não se deve elogiar para a gente não estar praticando idolatria. Veja como esse padrão ele é até mundano. As pessoas costumam criticar abertamente e elogiar reservadamente, com medo do que os outros estão pensando. Aí quando perde, quando morre, quando vai embora, fulano, às vezes quis até mais do que a pessoa era. É assim. E já prestaram atenção que o povo que mais chora em cerimônia fúnebre normalmente são os que têm a consciência mais pesada de que não fizeram o que deveria ser feito. Isso também acontece na relação com a liderança cristã. E qual é a minha palavra sobre isso? O que isso tem a ver com o que estamos falando? O que nós dissemos ali, estamos repetindo hoje aqui, é:
Não tenha medo de elogiar, desde que esse elogio seja sincero, verdadeiro. Nenhuma pessoa no exercício do seu trabalho, não tenha medo de fazer isso. Por quê? Porque tudo de bom que tiver naquela pessoa não é dela, é de Cristo. Aleluia. Glória a Deus. O que ninguém aceita é aquele bajulador interesseiro que fica ali, ele mente, ele inventa elogios, principalmente na frente das pessoas, que ele quer se promover com isso. E isso aí é diferente. Mas se o elogio é sincero, desprovido de vontade de se aproveitar, quando você faz isso, Deus é glorificado. Aleluia. Glória a Deus. Em primeiro lugar, liderar como Jesus é servir com o coração. Ele diz: rogo aos presbíteros que há em Deus, os que supervisionam a obra. Eu sou presbítero como eles, e eu sou testemunha dos sofrimentos de Cristo. Pedro está dizendo assim: eu convivi com ele, eu estive ao lado dele, eu participei do que ele vivenciou no seu ministério, mas eu também sou co-participante da glória que há de ser revelada. Preste atenção, ele está falando da convivência com Jesus. Ele está dizendo que é testemunha dos sofrimentos e até da expectativa da glória. Nesse contexto ele diz assim: pastoreai o rebanho de Deus que há entre vós. E ele disse: não faça isso por constrangimento, mas faça espontaneamente como Deus quer. Essa espontaneidade, que é a vontade de Deus para os seus líderes, ela se fundamenta num contentamento, numa alegria, em algo que vem do coração. Pessoas que servem na igreja, mas pastor, o texto está falando diretamente para os pastores, mas os princípios são válidos para toda a liderança cristã. Jesus serviu ou liderou servindo com o coração. A liderança de Jesus se impôs pela força. Ele não veio que era obrigado, e não forçou ninguém a vir constrangendo as pessoas a isso. Eu até acho interessante que alguns dos nossos líderes aprenderam uma coisa erradíssima, e é uma cultura tão terrível que a gente luta para combater e tem dificuldade de realmente repassar isso. Como é que você motiva o trabalho que está nas suas mãos? Alguns de nós motivam, acham que estão motivando da seguinte forma: dirige um ciclo de oração ou um trabalho de oração, aí chega e com raiva porque as irmãs não chegaram, tira uma foto dos bancos vazios, aí coloca na rede social e diz: cadê o povo que não veio? Arrependido. Onde foi que você aprendeu que isso motiva ninguém? Aleluia. Toda igreja tem um culto que vem pouca gente. Normalmente o culto da quarta, ou da terça, se for terça e quinta. Aí tem aqueles irmãos que chegam bem cedo, tira a foto assim, vai até o vídeo. Cadê esse povo que não está aqui? Isso não motiva ninguém.
achando que a pessoa vem porque ela se sentiu constrangida, não tem ninguém lá, é isso que você está pensando? Você está achando que o povo vem porque está com pena, só dá um bichinho lá, eu vou. Grande Deus, Você aleluia. aprendeu assim, aprender errado. Aleluia. Não é chicoteando que você faz as pessoas terem vontade de servir. Veja que Jesus não fez isso. Você não vê um discurso de Jesus que ele expunha aos discípulos. Ele rebateu a Pedro, Tiago, João, vocês estão dormindo. Mas ele não chegou lá no meio do colegiado, onde estavam os outros, para dizer: olha aqui, Senhor, cadê vocês que estão rolando também? Não. Quando você lê o ministério de Jesus registrado nos evangelhos, a impressão que você tem é que você está com uma pessoa feliz do que ela está fazendo. O ministério dele é movido pela alegria. Glória a Deus. Jesus lavou os pés dos discípulos, curou enfermos, acolheu e carregou fardos. O que significa isso? Jesus lidou com os problemas difíceis das pessoas. E Pedro testemunhou isso. E agora ele está dizendo: esse é o modelo. É assim que vocês têm que servir. De coração. Não é por constrangimento. Eu vou porque não tem ninguém. Eu vou só porque me colocaram. Faça um cálculo do que é que Deus já tem feito por você. Aleluia. Glória a Deus. Faça uma análise assim de quantas pessoas você já conviveu, já estiveram na sua vida e passaram situações tão difíceis e você foi guardado. O cálculo maior, pense assim: eu estava condenado, caminhando para o inferno, mas o Salvador me encontrou. Glória a Deus. Aleluia. Me salvou. Aleluia. Então tudo que eu fizer para ele ainda não vai pagar a conta que ele pagou por mim. Grande Deus. Aleluia. O que está faltando em nós? Essa mentalidade. Por que os testemunhas de Jeová evangelizam tanto? Porque foi colocado na cabeça deles que se eles não fizerem isso, eles não vão estar entre os 144 mil. Por que agora a gente tem igreja católica bombando no Marco Quino, fazendo vigília, indo para as ruas? É só uma contraofensiva contra o crescimento dos evangélicos? Não. É uma doutrinação de que precisam fazer isso para se alcançar determinadas coisas. Aí eu vou trazer aqui, deixa eu apertar um pouquinho. Isso vale para a gente. Eu vim aqui falar deles, eu estou usando eles como exemplo. Falando da gente. Quando é que os nossos trabalhos agora estão florescendo? E eu quero parabenizá-los mais uma vez, porque isso aqui é extraordinário. Vocês vieram para cá hoje para aprender a palavra. Aleluia. Mas infelizmente ou felizmente, tem gente que só aparece na igreja se for campanha. Campanha de curar, eu tenho que ir para campanha. Eu posso quebrar o dia. É campanha das causas impossíveis. Eu não sei nem qual é a minha causa, mas eu devo ter alguma coisa para eu vou para a campanha. Não está errado você fazer campanha. Errado é você achar que não deve adorar a Deus em outros dias. Você não deve se
é pelo que eu já recebi. Glória a Deus. Agora Deus é tão bom que eu venho aqui porque eu recebi e Ele ainda não me deixa voltar de mãos vazias. Aleluia. Grande Deus. Aleluia. Servir com o coração. Pastoreiem sem constrangimento. Trabalhem espontaneamente. Foi assim que Jesus serviu. E esse serviço demonstra-se num coração obediente. João 6,38, o Senhor disse: desci do céu para fazer a vontade daquele que me enviou. Jesus está totalmente sujeito à vontade do Pai. Eu tenho que obedecer ao Senhor. Eu sou movido pela gratidão, pelo que Ele já fez por mim. Mas eu tenho outra coisa que me move para esse coração ser rendido ao serviço cristão. Eu preciso obedecer a Deus. Mas eu tenho que obedecer um pouquinho porque eu tenho medo dele, não. Porque Ele é tão bom que eu quero agradar a Ele. Aleluia, glória a Deus. Nós não podemos perder essa mentalidade. Quando a gente se perde disso aqui, o que eu estou fazendo agrada a Deus, a gente está perdendo a essência do cristianismo. A verdade é que se eu e você fizermos mais isso, se a gente começar a perguntar, Senhor, me ajuda a entender aquilo que te agrada. E a gente lê mais a Bíblia, conhecer mais a Bíblia, porque na palavra está a vontade de Deus, aquilo que agrada a Deus, e o que desagrada a Deus está na sua palavra. E a gente começar a pesar as nossas ações. Isso aqui não agrada a Deus. Isso que eu estou pensando não agrada a Deus. Isso que eu estou falando não agrada a Deus. Essa forma que eu estou agindo com fulano de tal não agrada a Deus. Se a gente começar a pensar assim, talvez você nem perceba, mas você vai estar exercendo influência sobre outras pessoas. Porque quem vive para agradar a Deus dispõe de uma autoridade espiritual tão grande que às vezes não precisa nem abrir a boca para falar. Só o exemplo contagia. No livro Liderança Espiritual, ele disse assim: o líder piedoso, ou seja, o líder que tem comunhão com Deus, ele não anda atrás da sua própria agenda, mas ele está profundamente comprometido com a vontade de Deus. Aleluia. São os meus planos, são os planos do Senhor para a minha vida. Glória a Deus. Jesus serviu com o coração obediente. Jesus estava totalmente alegre no cumprimento da sua missão. Ele disse: a minha comida é fazer a vontade daquele que me enviou. Jesus demonstrava um entusiasmo contagiante. Recentemente fizeram uma série, e a série tinha por título The Chosen, em inglês, Os Escolhidos. E lá eles retrataram Jesus como uma figura extremamente cativante. Há episódios que são interessantíssimos, porque mostram um Cristo humano que se alegra com crianças, que tem misericórdia de pessoas fragilizadas,
que cumpre a lei sem distorcê-la, sem precisar ser rude, grosseiro com as pessoas. Alguém que estava feliz, contente com o que estava fazendo. A obediência de Jesus diminuía a sua alegria. Por fim, ele demonstra um coração humilde. Se você serve de coração, você procura agradar ao Senhor. Você está motivado, alegre, espontâneo. E você não tem arrogância na sua vida, no seu trabalho, no seu serviço. Eu me lembro de minha irmã, eram os novos convertidos, que ele um dia olhou para mim e disse: um dia eu ainda vou ser o presbítero para eu passar por cima de muita gente dessa igreja. Misericórdia. Repreendido. Aquela criatura teve a coragem de dizer o que estava no coração dele. Mas os que não têm coragem de dizer, pensam exatamente isso. Um dia da suma aquela mocidade, eu mostrava como é que esse igual obsessor. Eu não penso um dia, eu queria liderar aqui essa congregação, eu só ia ficar os salvos. Ele está num nível tão superior, ele não tem que esperar a colheita final para arrancar joio do meio. Ou segunda mentalidade dele. E diga, como é que um líder se gaba de ter botado gente para fora de uma igreja? Se gaba, viu? Olha, quando eu chego, quem tiver compromisso, cai fora. Porque chegou o descompromissado. Porque se tiver compromisso com o poder de Jesus, ele não tem alegria nenhuma em perder ninguém. Pode até perder, mas ele tem um coração chorando: Senhor, tenha misericórdia. Isso é muito sério. E a gente tem esse tipo de problema com pastores, a gente tem esse tipo de problema com líderes, com regime de conjunto, um professor de escola dominical. Por quê? Porque não aprendeu o modelo de Jesus, de liderança servidora. E quando assume qualquer coisa, fica arrogante. E Paulo que orientar: não coloque no ministério neófito. E o que é que muitos de nós fizeram? O irmão gosta de usar gravata, vamos aproveitar ele na obra. Não olhou o caráter, como é que tratava as pessoas. Olha, eu gostava de estar gravado. Mas fulano dá um obreiro, vem de paletó pro corpo. Por isso também uso paletó. Gravado. A gente vai colocar para ser obreiro da cara do sul, por causa disso. Agora olha só, filho de Deus. Estou falando de um ser divino. Paulo diz em Filipenses 2:7 que ele assumiu a forma de um escravo. Você já prestou atenção que Jesus não exigiu saudação de ninguém? Jesus não exigiu reconhecimento de ninguém. Vamos analisar. Ele rebateu o desprezo dos fariseus, mas não exigiu que nenhum deles se prostrasse. Porque respeito não se impõe pelo lugar. Pronto, eu assumi. Outro dia eu vi um vídeo na internet que aquilo me impactou. Aquele senhor que é o proprietário da Havan, ele deu uma entrevista. Me lembro o nome dela. Luciano.
doido. Fizeram uma entrevista com ele rápida e perguntaram para ele assim: como foi que você começou? E ele disse que tinha começado muito pequeno, que trabalhou muito para chegar onde chegou. E perguntaram para ele qual era o segredo para chegar naquele ponto. E um dos segredos ele disse: é entender qual é a minha função. Aí ele disse assim: a minha função é resolver problemas. Minha função é resolver problemas. E quanto mais ele chega, mais eu acho bom, porque é o que eu tenho para fazer. Eu estou aqui para resolver problemas. E aquilo que eu não consigo resolver agora, eu resolvo depois, mas eu vou resolver. Aleluia. Aí às vezes o pastor, eu vou começar por cima para chegar lá embaixo. Às vezes o pastor se desmotiva totalmente na obra porque ele tem problemas para resolver. Às vezes reclama, se chateia, expõe isso tudo na igreja. Mas você foi colocado ali para quê? Resolver. Às vezes você coloca um líder lá na frente de uma função, um dirigente de congregação, um líder de jovens, um líder de grupo musical, seja qual for, de senhoras. Quando chegam os problemas, aí ele pensa assim: tá vendo? Me colocaram aqui, me deram respaldo, porque eu queria que as pessoas resolvessem os problemas com ele. Ele promove uma oração, não vem ninguém. Ele está vendo contra aqui, não é mim. É meus filhos do respaldo. A culpa é de todo mundo, mas o problema foi colocado nas mãos de quem para resolver? Aleluia. Glória a Deus. Quando você vê um trabalho dando certo, você não tem noção do que quem organizou passou para dar certo. As irmãs estão aqui bem fardadas, mas uma coisa simples como um fardamento gera uma dor de cabeça. Começa com a decisão: vamos fazer um fardamento. Tem gente que não precisa disso, é um problema para resolver. Primeiro problema: gente que diz que não precisa. Daqui a pouco, quando consegue convencer todo mundo que a gente precisa, aí eu digo assim: eu não gosto da cor, eu queria que fosse outra cor. Aí o líder tem que ter o jogo de cintura para dizer: mas aqui não é só você, somos todos nós. Todo mundo abriu mão de um gosto em nome do coletivo, uma habilidade. Aí ele resolve esse outro problema. Pronto, a cor está definida. Aí vem o terceiro problema: o pagamento. É um problema. E depois vem outro problema: e a preparação espiritual para o trabalho. E fulano não veio, esse cano não veio. E o que a gente vai fazer? E fulano está dizendo que não vai participar mais. O que é que faz o líder? Vai atrás. Isso aqui é o papel de liderança. O líder humilde, ele não chega se impondo, ele chega conquistando. Vamos lá. Bill Hybels disse: os grandes líderes são aqueles que com humildade descem até onde estão os outros para levantá-los ao lado de Cristo. Não é você apenas vir até mim, sou eu ir até você. Aleluia. Mas é impossível que um líder de uma igreja com mais de 100 pessoas consiga dar assistência a todo mundo, mas ele faz isso por meio de outros líderes. Não pode visitar todo mundo, mas ele pode ir por meio de alguém. Tem comissão de visita. A escola dominical tem professor, tem secretário, tem uma lista de gente para visitar, para dizer: vem, a escola está boa. A autoridade, ela é delegada, é repartida. A responsabilidade não é só de uma pessoa.
E o seu trabalho é ir até as pessoas e carregá-las para Cristo. Aleluia. Glória a Deus. Olha o que foi que Jesus pensou sobre liderança. Abra sua Bíblia, por favor. Em Marcos capítulo 10. Marcos capítulo 10. A partir do versículo 42. Está conseguindo um pouquinho aí? Hã? Lá certo? 10:42 ao 45. Vou pedir para toda a igreja ler, por favor. No 3, 1, 2, 3. Prestou bem atenção nessa expressão de Jesus. Entre vós não será assim. Os que julgam ser príncipes da gente se tornam senhores. Os grandes usam autoridade sobre as pessoas. Entre vocês não é assim. Nós não precisamos da cultura do carro, do tratar mal. Não. Preste atenção que quem é adepto desse tipo de cultura, para mostrar aqui quem está mandando, quem está fazendo, escolhe com quem faz. Às vezes faz com o filho do pobre. Ao filho do rico tem tratamentozinho, mamão com açúcar. Quando é alguém que, não, fulano de tal é bravo demais, não vai mexer com ele, não, que ele é mais bom que você. Isso aí eu não vejo, não. Mas o fulano que é bichinho tão fraquinho, entendeu? Pode dizer o que quiser com ele, não faz nada. Aí aquele ali se engrandece. Esse é que eu tenho que bater na frente dos outros, que é para mostrar que eu tenho autoridade. Jesus disse assim: entre vocês não é assim. Quem quiser ser grande entre vocês, Jesus não está aqui defendendo o desejo por grandeza, não. Ele está mostrando a grandeza do caráter de quem serve. Ele está dizendo: entre vocês tem que ter gente disputando para ser grande. Mas pastor, tem isso entre nós? Tem. Tem gente que só vem para a igreja se estiver na frente do trabalho. Tira para ver, desaparece. É dirigente de congregação, tem tempo para evangelizar, tem tempo para orar, vai para a escola bíblica. Quando ele está na frente do trabalho, não perde nada. Traz para a sede. Traz para a sede. Acabou o som. Oração, não tem mais tempo. Na escola dominical, até hoje eu vou passear ali com a família. Não é errado passear com a família. O problema é quando você não vai mais nenhuma. Daqui a pouco não tem mais força para nada. Por quê? A pessoa entendeu o seguinte: é uma desconsideração. Olha, irmão, essa palavra já tem matado a fé de tantas pessoas. Meu sogro, o pastor Francisco Raimundo, de saudosa memória, dizia: tenha cuidado com a dona consideração. Que a dona consideração, ela é perigosíssima. Quando você começa com discurso: eu fui desconsiderado, não me considerado,
vezes começa a se diminuir, porque eu sou pequeno. Quando começa a dizer que é pequeno, é porque o coração já está ricando. E muitas vezes ele quer um tratamento diferenciado. O fulano pode ser assim, mas comigo não pode ser. Jesus disse que entre vocês não é assim. Entre vocês a mentalidade é outra. A grandeza é o servir. Por quê? Mas Jesus disse assim: porque o Filho do Homem, eu sou o exemplo, não veio para ser servido, mas veio para servir e dar a sua vida em resgate de Deus. Pastor, por que temos tantos problemas com líderes? Porque estamos olhando menos para o modelo de Jesus. Se a gente olhar mais para isso aqui e a gente começar a perguntar algumas coisas para nós mesmos, porque se existe uma alma que você pode conversar, é a sua. Uma sua você pode conversar. Pastor, qual é a base que o senhor tem para dizer isso? Na Bíblia, bendize, ó minha alma. Ele está conversando com quem? Com a própria alma. Com a própria alma. Comece a conversar com a sua própria alma. E o que é que eu vou dizer, pastor? Pergunte assim: você está servindo por quê? Aí responda: porque eu fui salvo por Jesus, porque Jesus cuida de mim. Depois pergunte assim: como você está servindo? Se você puder responder com alegria, responda assim. Se você tiver mesmo, eu estou servindo com alegria, porque eu fui ungido com ordem da alegria. O Espírito Santo habita em mim. Eu estou me inspirando em Jesus. Jesus serviu contente, alegre, andou 3 anos naquelas ruas empoeiradas, na Galileia, na Itureia, na Pérea, em Samaria. Jesus percorreu as regiões de Israel, cuidando de gente difícil, problemática, enferma, com pessoas que se levantavam contra ele, mas Jesus não perdeu a alegria. Então eu vou servir com alegria. Eu estou servindo com obediência. É isso que Deus quer de mim. Ele me plantou aqui para isso, e é isso que eu vou fazer para Ele. Aleluia! Glória a Eu Deus! estou servindo com humildade. Eu não estou querendo aparecer. Agora presta atenção, porque tem gente que diz: eu não quero aparecer, mas quando não sai na foto é uma confusão, quando não sai no banner é um problema, quando o pastor esquece de mencionar o aniversário é um conflito eterno, quando não foi mencionado na lista das mudanças é uma confusão. Calma, se você está dizendo eu não faço para aparecer, lembre-se que Ele cresça e que eu diminua, que Ele apareça. Glória a Deus! Grande Deus! Todos nós somos testados na obra nestes princípios. Às vezes você leva a preciosa semente andando e chorando, mas aquilo ali é um dia, é uma noite, é o choro que dura uma noite, mas você não vive desse jeito, porque no outro dia vem a alegria. Liderar como Jesus, diga comigo, é sacrificar-se pelo rebanho. Pedro disse: não sejam como dominadores. E é para ser como Jesus, que serviu com o coração alegre, coração obediente e coração humilde. Agora é hora de se sacrificar.
servindo como modelo para o rebanho. O que é que isso quer dizer? Pedro tinha muita dificuldade de entender a Deus. Vocês lembram quando Jesus foi chamado por Pedro? Pedro chamou Jesus à parte e disse assim: Senhor, tenha pena de ti mesmo. Tenha pena de ti mesmo. Pare de falar que vai ser entregue às mãos dos homens. Diga mais isso não. Eu vou defender Pedro numa coisa, porque essa coisa foi humana e foi correta, a outra foi demoníaca. Qual foi a parte humana e sábia? Chamaram o líder à parte para conversar com ele. Para ser sincero, tem que ser estudo. Não tem que parar o trabalho para bater boca com o líder. Essa parte aqui está certíssima. Agora a outra parte, o conteúdo. O conteúdo foi maligno. E quem disse isso? Jesus. Jesus disse: arreda-te, Satanás. Você não cogita as coisas de Deus, sim as dos homens. E o que é que foi tão diabólico no que Pedro disse para Jesus? Duas coisas. Primeira declaração: tenha pena de ti mesmo. Quantas vezes você não já ouviu essa voz? Seja na boca de uma pessoa ou da sua própria consciência. Que voz? Coitadinho de você. Olha onde você nasceu. Olha como é a sua aparência. Olha como é que as pessoas tratam você. Isso é uma mensagem maligna. Não tenha pena de si mesmo. Não viva dessa forma não. Isso é complexo. Isso é laço. Isso é tribulação. Então, o que estão fazendo comigo? Mas sofreu Jesus. Glória. Muito mais. Pastor, eu sou humano. Jesus também era. Mas é divino, mas não deixou de ser humano. É o padrão para ver. A outra parte que é totalmente demoníaca é que Pedro estava resistindo à cruz. E muitos de nós estamos ainda resistindo à cruz. Quem está fazendo a obra de Deus precisa estar necessariamente numa função, num cargo. Você não é testemunha de Cristo na sua casa? Diante das pessoas que convivem com você, você exerce um papel de liderança espiritual. Não é que você é pastor ou você está numa função eclesiástica sobre aquela pessoa. Você exerce uma coisa. E a cruz precisa ser uma mensagem importante para a sua vida. Porque a cruz ela confronta o ego do líder. Pedro não queria que Jesus fosse para a cruz, porque ele tinha entendido tudo errado. A mentalidade dele é que Jesus era o Messias político. Queria se levantar, derrotar os romanos e elevar Israel à condição de superioridade. Mas Pedro e a nação de Israel continuaram sendo subjugados. Às vezes Deus permite situações e até pessoas na nossa vida. Que a palavra diz assim: Deus permitiu que os inimigos andassem a cavalo sobre aquelas cavalos. Por que Ele permite isso? Por que eu estou debaixo da autoridade de alguém que tem moral espiritual sobre a minha vida? E vem os questionamentos. Às vezes Deus permite isso para a gente viver uma experiência com a cruz. Que experiência? A mortificação do ego. Quando Paulo se converteu, eu vou chegar em Pedro de novo, deixa eu botar na carta de Pedro. Quando Paulo se converteu, foi que Paulo entendeu imediatamente que Jesus era Senhor. Ele perguntou: quem és, Senhor? Jesus responde: eu sou Jesus, a quem tu.
que Saulo nunca mais foi seguido. E ele foi humilhado nas mais diversas situações. Saulo se empolgou e queria pregar imediatamente. Quando ele começou a pregar, começaram as confusões. E as pessoas não entendiam. E a igreja só passou a ter paz e crescer, inclusive, quando ele saiu de lá. Paulo é mencionado servindo uma igreja local lá em Atos 13, mas ele não está no primeiro da lista, como primeiro da lista. Tem outros na frente dele. A primeira viagem missionária de Paulo, na verdade, é a viagem missionária de Barnabé. Ele é o companheiro dele. Sem contar as humilhações com os judaizantes, com os irmãos que questionavam a sua autoridade. Um líder espiritual tem o seu ego constantemente confrontado. E se ele for crente, ele crucifica esse ego. Se ele for carnal, ele age como dominador. Porque se você pensar direitinho, quem faz a obra aqui, quem trabalha em qualquer função na igreja, quando você começa a lidar com os defeitos das pessoas, a maior tentação que você sente é rebater. Se você faz uma coisa, você quer rebater. Diz uma coisa, você quer dizer outra. E lembre de uma coisa: o ser humano ele é desproporcional. O ser humano não aceita que alguém pise no seu pé e ele pise no pé do outro, não. Se não pisa no seu pé, você quer dar. Porque o ser humano é desproporcional. Por que você acha que Deus disse assim, olho por olho, dente por dente? Porque Deus estava estabelecendo no Antigo Testamento a proporcionalidade. Devolva na medida que você recebeu. Só que na dispensação da graça, como Jesus já recebeu todas as nossas transgressões sobre si, agora nem eu e nem você temos o direito de devolver. Agora ele diz assim: minha é a vingança, eu retribuirei, diz o Senhor. Liderança servidora não busca reconhecimento, mas tem disposição para morrer para si mesmo. Muitos aspiram à liderança cristã porque aspiram, que têm vontade de serem líderes, não tem entendimento que o ministério é um chamado à morte do ego, a morte da ambição pessoal, a morte do direito de mandar. Ele foi que disse isso, pastor, no livro Liderança Espiritual. Pastor, o que o senhor está dizendo? Que quem aspira a servir na obra não pode ser cheio de si? Sim. Está lembrado que Jesus esvaziou-se de si mesmo? E ele não precisou se esvaziar de orgulho, de ego. Não. É a glória que ele tinha com o Pai. Mas nós precisamos nos esvaziar do orgulho, do ego, essa vontade de se vingar. Se a gente não conseguir fazer isso, a gente não consegue produzir nada no reino de Deus. Porque a obra de Deus é espiritual. O carnal só atrapalha, o carnal só espalha, o carnal só parte, só domina, não inspira. Mas Deus nos chamou para andar no Espírito. A cruz exige morte diária. Colossenses 3,5 diz: façam morrer tudo que pertence à natureza terrena. O líder que se entrega diariamente, ele molda a sua vida
ele perde para ganhar, ele cede para edificar. Ele disse: a cruz é o púlpito do líder cristão. Cada decisão deve ecoar a renúncia do Calvário. Você está identificado com Jesus? Você está carregando a cruz de Cristo? A cruz não é uma doença, a cruz não é o marido que está dando trabalho, a esposa que está criando complicações. A cruz não são as pessoas que não te reconhecem. A cruz é o seu ego. Essa natureza carnal tem que ser mortificada todos os dias, para eu e você podermos servir a Deus, porque Deus não aceita serviço de qualquer forma. Você entendeu? Uma pessoa exigente que quer que a sua empresa vá bem, se o funcionário não conseguir produzir a altura, ele vai lá e demite. Pastor, mas Deus não demite ninguém, não, ele mata. E como é que ele mata? Espiritualmente, ele faz com que a natureza carnal seja transformada, mortificada, porque a natureza espiritual se estabelece e já não é mais você mesmo. Se você se rende a Cristo, você aprende a lidar com a cruz. Pedro foi antes da cruz. Antes da cruz ele era falador, antes da cruz ele era metido, antes da cruz ele era precipitado, antes da cruz ele era bravo. Agora depois da cruz, Pedro é outro, transformado. A cruz identifica o líder com o sofrimento do rebanho. Jesus disse: o pastor dá a vida pelas ovelhas. Onde foi que ele fez isso? Na cruz. Pedro nos ensina que liderar é sofrer com os que sofrem, é não se exaltar, mas se esvaziar por amor. Presta atenção nessa frase. Você não pode. Diga isso para mim, Estácio. Você não pode. Um líder eficazmente alguém com quem não está disposto a sofrer. Pastor, o que é que isso quer dizer? Se você quer exercer influência sobre alguém, se prepare para sofrer por essa pessoa. Não dá para liderar sem sofrimento. A gente sofre com a ovelha que é disciplinada, que pecou com o Senhor. A gente sofre com aquele crente que esfria, que perde mão. A gente sofre com aquela pessoa que a gente nota à distância que ela não tem segurança da fé. A gente sofre com o religioso que entendeu tudo errado. Ele só tem regra na vida. E ele não consegue liberar o amor de Cristo, o exemplo de Cristo para ninguém. E ele é até mais difícil do que os outros, porque é prepotente, é orgulhoso. Jesus. A gente sofre com a língua ferida. Quem faz a obra de Deus? Mas pastor, isso é estranho, porque a gente sofre e ainda é alegre, a gente sofre ainda continua servindo, a gente sofre e ainda obedece, a gente sofre e continua carregando a cruz. Por que isso? Aleluia. Porque Jesus faz valer a pena. É Jesus que faz valer a pena. Às vezes a gente passa, até esquece do que foi semeado. Mas um crente de verdade, ele deixa sementes onde ele passa. Tem alguém para lembrar aquela palavra que o Senhor disse, aquela correção que o Senhor me deu, aquele exemplo que eu vi o Senhor fazer assim, e eu penso em fazer da mesma forma.
Glória a Deus. Não como dominadores. O exemplo aqui é da liderança servidora de Jesus. Jesus serviu olhando para a cruz. O maior serviço de Jesus foi prestado na cruz. O maior exemplo de Jesus é a superação da cruz. Em último lugar, liderado por Jesus. Diga comigo, é viver a liberdade do Evangelho. O Evangelho. Como assim viver a liberdade do Evangelho? 1 Pedro 2,16, sabe? Você vai descobrir nessa noite se está livre mesmo, ou se ainda tem uma prisão na sua vida. 1 Pedro 2,16, como é que diz? Todos? Como? Veja só que ele está dizendo como livres, mas depois ele diz como servos, como escravos de Deus. Não dá para a gente liderar a obra de Deus sem reconhecer, sem entender o que é a liberdade do Evangelho, sem viver isso aqui. Você pode até dizer, eu até entendo o modelo do coração, a gente gosta como Jesus, a gente aprende como Jesus. Eu entendi o que o senhor quer dizer, como o que é que significa liderar se sacrificando pelo rebanho, aprendendo a lidar com a cruz, a mortificar a si mesmo. Mas eu quero entender agora essa liberdade, é uma consequência lógica do que acabamos de falar sobre a cruz. Como assim uma consequência lógica? Quando nós encontramos a liberdade em Jesus, nós somos libertos do individualismo. Diga comigo, nosso individualismo foi vencido pelo altruísmo do Evangelho. A questão não é se você está bem. O grande compromisso de Deus com a nossa vida vai nos fazer felizes. O compromisso do Evangelho é nos fazer salvos. Agora, se você é salvo, você é feliz no Senhor. Pastor, isso faz alguma diferença? Faz, porque há pessoas que estão pensando que Deus está preocupado com todos os detalhes que lhe fazem felizes. Não é assim. Não, pastor, mas se me faz bem, isso aqui é muito perigoso. Porque quando você começa a pensar assim, o que me faz bem é o que agrada a Deus, você começa a deixar a vida de lado. Na verdade, a lógica é o oposto. O que agrada a Deus me faz bem. Não é o que me faz bem agrada a Deus, é agradar a Deus me faz bem. A liberdade de Cristo não é para a autossatisfação, não é para eu me servir ou ser servido. Discipulado, ele liberta o cristão para servir com humildade. A verdadeira liderança, ela é livre do ego, do orgulho, da busca por glória pessoal. É uma liderança que liberta outros pelo exemplo. A W. Tozer disse: cristão que deixou o orgulho, a inveja e a ambição aos pés da cruz é aquele cuja presença transmite paz. Sua vida fala antes que suas palavras
sejam ouvidas. Pessoas que acham que estão vivendo a plenitude da liberdade cristã, mas ela está presa pela inveja. Está falando da cruz, dizendo que foi mortificado na cruz, mas não consegue ver ninguém prosperar, que se sente mal, semblante muda. Sabe, se o fulano trocou de carro, ele já está perturbado, porque não foi ele. Dá conta da sandália de toda irmã na igreja que acha que a pera tem que ser a nova toda semana. Não está livre ainda, está preso, mas quer servir. Aí quando vai servir, atropela os outros, serve um dominador sobre os outros, porque ele não está livre nisso. E às vezes está lá se diminuindo, eu sou aquela bichinha, coitadinha, eu sou isso, sou aquilo, e cheio de inveja, de maldade. Quando uma liderança entende que deve manipular as coisas para se dar bem, essa liderança está presa. Eu vou dizer uma coisa: tem gente que até usa a profecia para conseguir funções, cargos, reconhecimento, dinheiro. Por que a pessoa está presa? Richard Foster, no livro Celebração da Disciplina, ele disse: a verdadeira liberdade é interior. É a liberdade de não precisar manipular. E manipular aqui envolve a bajulação, envolve o vitimismo, envolve o colocar uns contra os outros para se dar bem. Tem gente que faz isso em casa. A família nunca vem na igreja, nunca vem no culto, porque aqui pica fogo, fala línguas estranhas, mas em casa toca um terror. Sai de casa, o povo diz que vai varrer na igreja, que aqui em casa manipula pai, manipula mãe, bota os filhos uns contra os outros. É o terror. Mas preste atenção. Foster disse: não precisa manipular, não precisa controlar. A gente não tem poder de controlar tudo na vida de ninguém. Também não precisa impressionar. Tem gente que vive para impressionar os outros. Eu vou acrescentar que Foster não viveu nessa época. Vive à procura de likes, de seguidores. A gente está vivendo essa artificialidade. Eu não estou dizendo que é errado registrar, inspirar, colocar palavras, dizer detalhes, alguns detalhes de sua vida. Eu estou dizendo que fazer isso por esse objetivo aqui, isso aqui é carnal, isso é prisão. Tem gente que está preso a isso. Por quê? Porque quer exercer domínio. Eu acho impressionante, e eu aconselho vocês a ler a segunda carta de Paulo a Timóteo, a carta mais pessoal de Paulo. Ele cita pessoas que fizeram mal a ele no ministério, inclusive a possibilidade de um daqueles obreiros ter entregue Paulo a ser preso. Ele cita essas situações, mas você não nota a amargura do coração de Paulo. E quando Pedro diz assim: pastoreie sem dominar, pastoreie sem sórdida ganância, apacente sem individualismo, sem egoísmo, procurando agradar a Deus. Ele está falando a mesma coisa. Tenha um coração sábio. Fique de pé. Glória a Deus. Essa liberdade é liberdade para a sua. Só para você ter uma visão geral. Você analisa com cuidado.
os capítulos 2, 3 e até o 4 dessa carta de Pedro, você vai ter uma noção de que nós somos sacerdócio real, nação santa, povo adquirido. Nossa identidade está ali. Peregrinos, chamados para ser santos. Na verdade, desde o capítulo 1 isso é explorado. Agora, dos capítulos 2 e 3, Pedro mostra um tipo de liberdade. Diz: vocês são livres, mas vivendo como servos de Deus. Que liberdade é essa? Ela se fundamenta na capacidade de suportar. Nós já falamos aqui a libertação da inveja, dos sentimentos ruins, da manipulação, da necessidade de dominar, de controlar. Mas eu quero que você preste atenção nisso. Pedro usa nesse capítulo 2, versículo 23, o exemplo de Jesus, dizendo que nós devemos seguir os seus passos. E é aqui, nesse contexto que ele diz: aos escravos, suportem os senhores, mesmo que eles sejam maus. O senhor é mau, mas você não pode ser mau para ele. Suporte. Por quê? Porque o preso é ele, você está livre. Só para você entender o que Pedro está falando. Pedro está dizendo assim: você é escravo, e de acordo com a legislação romana, você é propriedade de uma pessoa. Talvez não esteja tão claro na nossa realidade, mas para eles isso era chocante. Você vem do Senhor, e o Senhor é ruim, Ele é mau. Pedro está dizendo assim: escravo, você está sofrendo nas mãos desse patrão ruim. Mas eu quero que você lembre de uma coisa: o preso é ele. Ele está preso à maldade dele, mas você está livre pelo Evangelho. Ele pode não suportar a sua cara, porque ele vive endemoniado. Mas você tem que suportar ele, porque você tem o Espírito Santo. Aí ele fala no capítulo 3: mulheres, sejam sujeitas aos maridos. Ele está usando a mesma lógica. Nem todo marido é bom. Há maridos difíceis. Mas o que Pedro está dizendo assim é: mulher, você não tem que ser ruim porque seu marido é ruim. Que você é convertido. Ele não. Às vezes a gente usa a maldade dos outros para justificar a nossa. E para Deus isso não vale. Ele está dizendo assim: maridos, amem a vossa esposa, como suportando-as, como vaso mais frágil. O que é que Pedro está dizendo? Você pode até ter uma mulher ruim, mas tenha paciência, então olhe para ela como um vaso mais frágil. Quem é que está livre aqui? Que está sofrendo. O que está oprimido, ele é que está preso. Você está livre. Quando uma pessoa mexe muito com você e ela fica na sua cabeça: olha, eu não consigo pensar em fulano me faz tanto mal, e você passa o dia inteiro com aquela pessoa, você está preso. Você está preso àquela pessoa, você está preso àquela situação. Mas Pedro está dizendo assim: vocês são livres. Se um escravo pode suportar seu senhor, se uma esposa pode suportar seu marido, se um marido pode suportar a sua esposa, se vocês crentes podem suportar uns aos outros, vocês é que estão livres. Glória a Deus. Essa é a liberdade do Evangelho. Pastor, e onde é que está aí o modelo de Jesus? 1 Pedro capítulo 2. Abre sua Bíblia.
Quanto Jesus é exemplo para nós. 2:21. Para isso mesmo foste chamados. Também Cristo sofreu em nosso lugar, deixando-vos exemplo para seguirmos os seus passos. 22, o que aqui diz? Preste atenção nisso aqui. O que é ser injuriado? Trazendo bem para o nosso nordestino assim, é ser esculhambado, esculachado. Ele estava sempre e ele não rebatia. O que mais? Quando parecia tão ameaçado, Ele estava sendo maltratado e ele até podia fazer ameaça, mas não fez. O que mais? Próximo versículo. nossos pecados sobre o madeiro, para que mortos para os pecados, pudéssemos viver para a justiça, e pelas suas feridas fomos sarados. Você foi liberto para ser quem Deus quer que você seja. Glória! Glória a Deus! As virtudes cristãs aparecem aqui. Seja misericordioso como Jesus, bondoso como Jesus, humilde como Jesus, manso como Jesus, resiliente como Jesus. Glória! Richard Foster diz: as virtudes de um líder não são medidas pela sua influência. Você pode ter muita gente que lhe imita, você pode ter muita gente que lhe segue, mas as virtudes de um líder cristão são medidas pelo seu reflexo de Cristo. Quanto mais de Cristo emanar de você e influenciar pessoas. Glória! Aleluia. Fecha os seus olhos. Glória a Deus! Aleluia, Jesus! Fecha os seus Glória! olhos. Sirva como Jesus. Sirva com coração. Sirva com sacrifício. Sirva com liberdade. Receba a graça de Deus nessa noite. Receba a graça de Deus nessa noite. Receba a graça de Deus nessa noite. Glória, 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 O glória. que você faz para Deus. O que você faz para Deus. Não faça de qualquer jeito. Faça o melhor que você puder, usando os recursos que Deus te deu. Essa é uma noite que Deus vai mandar graça sobre a tua vida. Você vai ser uma vida melhor. Tem renovo, renovo, renovo para a tua vida. Aleluia. Eu não venho aqui pedir mais um milagre, apenas de passagem. Eu vim aqui para te servir melhor. Quero pedir uma Catiana para louvar a pessoa assim. Renovo. O que eu quero é renovo. Que alguém conheça aí sim. Vamos louvar a Deus. Pastor Jeremias. Glória a Deus para te servir.
Eu vou orar por você, eu vou demorar nessa oração, mas eu acredito. Me dá disposição para aprender de ti. Me dá disposição para mergulhar numa adoração mais uma vez. Pai, eu quero ser levado por ti, ouvir tua palavra e entender com suprema exatidão o que quer de mim. Eu não vim aqui pedir mais um milagre, eu não vim aqui apenas de passagem. Hoje eu vim aqui pra te servir melhor. Eu não vim aqui pedir mais um milagre, eu não vim aqui apenas de passagem. Hoje eu vim aqui pra te servir melhor. O que eu quero é novo, pra te sentir de novo, de novo, O que eu quero, o que eu quero é novo, pra ter um brilho no rosto, de novo.
seja dado ao nome do Senhor. Nós queremos aqui apenas dar alguns avisos para estarmos em seguida encerrando o trabalho de hoje, né? Quero lembrar, amanhã